Alô Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês e hoje nós vamos entrar no universo do audiovisual brasileiro. Para isso nós convidamos a cineasta Kelly Tiburcio, uma pessoa brilhante e que vem encontrando dificuldades dentro do audiovisual brasileiro devido a um fator muito decorrente dentro da nossa sociedade, né? O preconceito, infelizmente. Então é isso, meu povo. Vamos ver como é que ficou esse bate-papo? Kelly Tiburcio, boa noite. Seja muito bem-vinda ao canal Origem do Saber. É uma honra poder estar aqui conversando com você. Não, eu agradeço. Primeiro eu queria dar boa noite a todos, né? Todos que forem nos assistir, que me acompanham, que acompanham também o seu canal, o seu trabalho, né? Te parabenizar pelo seu trabalho e te agradecer pela oportunidade desse espaço de troca, né? E também de me pronunciar, de falar, que é algo assim que tem sido muito difícil na minha trajetória, né? Esses espaços para me colocar, né? A própria mídia preta não tem me dado muito apoio, então eu queria muito te agradecer por esse espaço. Perfeito. Eu que agradeço, né? Que isso, imagina, né? Então, Kelly, vamos direto ao ponto, né? O Brasil é um país racista? Pois é, assim, sim, o Brasil é um país racista e eu sou uma intelectual, né, que me conecto muito com o tema, com essa temática do racismo, mas antes da minha vida intelectual, eu me coloco como uma mulher preta, né, que vive nesse país desde que nasceu, enfim, e que experimenta o racismo nas suas mais diversas vertentes, né, nas suas mais diversas expressões, desde quando eu vou no hospital, de quando eu vou levar minha filha na escola, né, desde quando eu vou no hospital e desde quando eu vou levar minha filha na escola. Então, eu acho que diversas vezes quando eu experimento racismo e coloco isso em público, compartilho com as minhas redes, eu escuto das pessoas, processa, né? Mas eu acho que a verdade é que se eu fosse processar a cada vez que eu fui vítima de racismo no Brasil, eu não ia fazer outra coisa da minha vida que não fosse abrir processos. Então, sim, o Brasil é um país muito racista. Perfeito. Para a senhora, quais seriam os estereótipos mais racistas do audiovisual brasileiro? Pois é, tem uma websérie chamada Narra Preta, né, no canal Não Grita, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, abordando os estereótipos mais racistas do audiovisual brasileiro. Eu acho que assim, não existe um estereótipo mais racista do que outro, né? A gente tem Sim, estereótipos que são racistas e, de forma geral, esses estereótipos eles buscam dar conta da representação, né, de pessoas pretas sempre num lugar de subalternidade, né? Então, a partir daí a gente tem o estereótipo do homem negro, que é o capataz, né? Ou dos homens e sim, mulheres pretos que vão ser escravizados, né? Tanto que no determinado período da dramaturgia brasileira, atores e atrizes negros só eram convocados para papéis de escravizados, né, ou de empregados domésticos, né, então dá muito conta disso e outros estereótipos que estão ligados, né, à brutalidade ou à irracionalidade. Então a gente tem também a sexualidade e a gente tem diversos estereótipos com diversos nomes que a gente podia ficar aqui uma semana inteira só falando disso. perfeito. Você acha que mudou um pouco a visão e sentimento do ator negro? Eu vou te dar um exemplo, né? O personagem do Jorge, para mim, um dos maiores atores negros, né? Jorge, hoje ele interpretava
o personagem Vera Verão, embora aquele mesmo personagem tenha aberto uma série de oportunidades para ele, você acha que hoje, por exemplo, os atores negros realizariam esse tipo de trabalho? Eu acho que sim, realizariam, porque no final do dia, né, as pessoas precisam pagar suas contas, né, e precisam ter a sua subsistência, né? Pagar suas contas, comer, se alimentar, viver, se vestir. Então eu acho que fariam como fazem, não talvez papéis idênticos, né? Que também poderia configurar num plágio, mas fazem Sim, papéis semelhantemente degradantes para, se a gente estiver pensando em estereótipo do negro, né? E da sim. travesti, por exemplo. Mas eu acho que faria, mas eu acho que talvez a grande questão que a gente precise pensar talvez menos nesse ator e nessa atriz que faria esse papel e mais em quem convoca esses papéis, né? Em quem pensa, em quem escreve esses papéis, em quem financia esse tipo de história e convoca atores e atrizes negros e negras para interpretar esses papéis. Perfeito. A senhora é a autora do longa Não Grita, não é isso? Isso. Da onde nasceu a inspiração para esse longa? E qual mensagem a senhora desejou passar com esse longa? Então, esse longa-metragem surgiu a partir da minha experiência de parto, né? 10 anos atrás eu me tornei mãe. E assim, o meu processo de parto foi bem difícil, né? Foi bem difícil engravidar, mas eu bem novinha, com 18 anos, eu decidi que eu queria ser mãe, já era casada, enfim. E quando eu fui contar essa notícia para os familiares e amigos, enfim, todo mundo vinha com aquelas histórias de parto, né? E aí, assim, eu fui descobrindo que não podia gritar quando fosse ter quando fosse ter minha filha no hospital, porque a equipe médica castiga as mulheres que gritam com as dores do parto, da contração. Isso aconteceu e aí em 2017 eu comecei a estudar na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e numa aula de roteiro a professora propôs um exercício pra gente, baseado numa história que ela já conhecia, da irmã dela que tinha um brechó em Miami. E aí a irmã dela vendia todo tipo de coisa nesse brechó e tinha uns lenços. E aí uma atriz famosa foi comprar esse lenço e esse era um lenço que ela, vamos dizer, custava, sei lá, $1. E essa atriz queria pagar, tô chutando assim o valor, $1.000. E aí essa Entendi. mulher, ela não entendeu, ela falou, como assim? E aí ela falou assim, não, esse lenço aqui que a senhora está vendendo como um simples lenço, foi na verdade um lenço da resistência francesa de 68, dos estudantes e tudo mais. E aí ela propôs que a gente escrevesse uma história sobre um pedaço de tecido, né? Sobre um lenço e tal. E aí quando eu fui ter minha tia, uma das minhas tias, me deu uma toalhinha dessas de mão e falou para que eu mordesse aquela toalhinha e não gritasse, né? E aí eu fui contar essa história e a professora falou, cara, você tem que fazer um filme disso. E assim surgiu Não Grita. E você falou sobre a mensagem, né, que eu queria passar com um filme. Assim, na Sim, verdade, eu não sei se eu quero passar uma mensagem, mas eu acho que eu quero mostrar uma realidade, né? E eu acho que sim, mais do que mostrar, eu acho que demonstrar. E o que eu quero demonstrar é que as nossas atitudes hoje, elas têm memória, né? Elas vêm de um lugar. Quer dizer, nenhum obstetra acordou num dia e falou, vou agir assim. Né? Essa postura, né, com mulheres negras, sobretudo com mulheres negras, elas vêm de um lugar, né, de um lugar não tão distante, né, na nossa história, né, que é a escravização de corpos negros. Então, eu demonstro através da minha pesquisa e desse documentário como isso tem, como essas duas posturas têm relação, né? Esse caminho. Acho que é isso. perfeito. A senhora criou a campanha Cada Pessoa Conta, né? Essa Sim. campanha vem recebendo o apoio de ícones, né? Como Adélia Sampaio.
Oi, Kelly, tudo bem? Parabéns pela sua ideia. Cada pessoa conta, com certeza. Eu mesma, a vida inteira, defendi a tese que cinema se faz com ajuntamento de pessoas, ajuntamento de ideias. Conte comigo, conte com a minha contribuição. Sucesso. Beijos no coração. Adélia Sampaio. Qual o objetivo, né, dessa campanha? Então, essa campanha, o objetivo dela é arrecadar fundos. Eu quero arrecadar R$6.600 para comprar um computador de edição, porque eu fui vítima de injúria racial na Escola de Cinema Darcy Ribeiro por parte de um dos membros da administração da escola. Eu solicitei uma retratação da escola e eles não se retrataram. Inclusive, até hoje, mesmo com toda a visibilidade da campanha, eles não se retrataram publicamente comigo, né? Inclusive, eles foram despejados do prédio que eles ocupavam no centro do Rio de Janeiro. Enfim, nada mobilizou a escola nesse período de se retratar comigo, né? E como eu fazia o filme em parceria com eles, quer dizer, eles eram meus apoiadores no filme, né? Sim. Eu fiquei sem ilha de edição, né? Que é um espaço, um computador para editar. E como um computador para fazer edição é muito caro, né? E aí eu decidi fazer essa campanha porque eu comecei a entender que o caminho da autonomia me causaria menos dano nesse início de carreira, né, dentro do audiovisual, do que me submeter a certas relações. Então, é por isso que eu fiz a campanha. Perfeito. Sobre a produção audiovisual que retrata a religiosidade negra, ela ainda é estereotipada? Então, eu acho que a gente ainda tem, sim, um estereótipo. Assim, eu estou no meio dessa pesquisa, porque é o tema do meu próximo vídeo do Narra Preta, né, da minha websérie. E, assim, o que eu pude constatar nisso tudo é que nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha uma representação muito mais estereotipada, né, assim, muito mais, assim, de ser quase insuportável assistir, principalmente para quem é da religião. Né? Por exemplo, hoje eu assisti A Força de Xangô, do Ibirê Cavalcante, eu quase faleci. Eu quase faleci assistindo o filme, né? Mas eu acho que o que está acontecendo hoje, né, é que as próprias comunidades terreiro, ao longo assim, de todo o território, têm conseguido se organizar para que elas próprias contem a sua própria história, né? E aí quando a gente digita, por exemplo, no Google ou no YouTube Candomblé ou Umbanda, a gente já tem uma produção muito substancial, né, assim, muito digna, né, que nos representa dignamente, assim, sobretudo no plano do documentário, que é o mais barato de se produzir, né, o mais viável, do ponto de vista ficcional. E aí quando a gente pensa na televisão, a gente ainda tem muita dificuldade, né, assim, porque o que mantém aí algumas emissoras no Brasil são os programas evangélicos, né, então a gente ainda tem, assim, uma representação muito demonizada por parte dessas religiões. Perfeito. E a gente ainda não conseguiu, apesar da gente ter conseguido a retratação, né, numa determinada rede de televisão, a gente não conseguiu ainda ter a aprovação, né, do Ministério Público, nenhuma concessão do Estado que nos dê um canal, que nos dê um espaço para se comunicar com a gente, para ter também nosso espaço de representação positiva, né, dentro da televisão. Mas quando a gente pensa em internet, a gente tem uma boa representação. E do ponto de vista também ficcional, a gente tem os novos cineastas, né, do cinema negro contemporâneo, que têm feito produções muito interessantes sobre, né, dentro dessa temática afro-religiosa, mas ainda também muito nesse lugar da performance. A gente ainda não tem uma grande obra, ao meu ver, que eu tenha conhecimento, que insira a nossa religião no dia a dia, né, numa grande produção, com investimento. A gente ainda não teve isso. Eu vejo que isso é um problema global dentro do cinema mundial. Você observa algumas produções americanas e quando se refere à religiosidade afro,
ela sempre é retratada como uma coisa obscura, como uma coisa sombria. Às vezes ela possui, né, eu acho um teor muito negativo. A imagem que eles se propõem, né, a vender sobre a religiosidade africana em todo o mundo. Sim, é muito ruim. Assim, eu, como eu te falei, estou no meio dessa pesquisa e assim tem umas coisas assim que a gente não consegue compreender. Esse filme, por exemplo, A Força de Xangô do Iberê, assim, é uma coisa horrível, né? Será que ele tem essa obrigação, né, um artista, de fazer de ter uma fidelidade, né, aos preceitos, realmente, né, representar fidedignamente tal qual é a religião, ou será que ele tem a liberdade de criar? Eu acho que ele tem a liberdade de criar. O problema é que não é isso, assim, não se trata disso, se trata de fato de estereótipos muito negativos da nossa religião, né, e sem considerar questões da nossa religião, de que, assim, muitos negros se alimentaram e sobreviveram a partir do candomblé, do desenvolvimento do candomblé, Sim, né? perfeito. Então, assim, eu acho que é uma religião que até hoje, em determinados lugares mais do que em outros, ajuda, assim, sabe, a dar sentido para a vida das pessoas, né? A gente teve aí agora o Fábio Assunção, que fez esse movimento, que ele se converteu para o candomblé, né? Se iniciou em fase. E foi, assim, foi interessante porque né, ele é uma pessoa que era conhecido por ter uma vida pregressa, bem complicada, com envolvimentos com drogas e tudo mais. E a gente vê o testemunho dele quando ele se converte, né? Totalmente diferente do que é pregado em determinadas religiões, né? De que a nossa religião leva as pessoas a se perderem nos vícios e tudo mais. E assim, é uma coisa muito chata, muito triste, né? Porque não corresponde à realidade. Não desenvolvendo também aqui um discurso moralista, né? Porque eu acho que Sim. cada um é dono das suas escolhas e cada um sabe seus limites, né? Mas de forma geral, nós somos taxados como uma religião que leva as pessoas a terem comportamentos nocivos contra si próprios, né? E até contra outros, e não é essa Umbanda que eu vivo, por exemplo. Então você é um bandista, né? Eu sou um bandista. Eu era... Engraçado falar isso, né? Porque desde pequena eu era evangélica, também por uma questão da minha família, é aquela clássica história. Eu era evangélica, mas eu tinha várias experiências estranhas quando criança. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui aluna do Leonardo Chevitarese. E foi fundamental, assim, porque eu já tinha me decepcionado muito dentro da igreja, né? Porque eu moro numa comunidade e tem algumas crianças da comunidade que procuravam a igreja, não para ouvir a palavra de Deus, mas elas procuravam porque elas queriam comer, porque elas queriam um conforto, queriam coisas, procuravam por interesses pessoais. Mas eu acho que a função de uma religião é também acolher as pessoas necessitadas, né? E dentro da igreja que eu frequentava, eu não percebia essa postura, muito pelo contrário. E como eu morava nessa mesma comunidade que esses meninos, eu fui vendo um por um se perdendo, ou morrendo, se envolvendo com coisas erradas. E isso me entristeceu muito e me levou a uma decepção muito grande com a igreja evangélica. E aí até que eu acabei me afastando, né? E aí quando eu entrei para a faculdade, comecei a questionar muitas coisas e fui aluna do Leonardo Chevitarese, que ele tem uma tese, né, sobre o Jesus histórico, que tem algumas incongruências aí com Jesus pregado em determinadas religiões. E foi interessante porque isso me deu mais liberdade. Aí eu conheci uma amiga que ia num terreiro, falou: vamos lá para você conhecer. E aí eu ganhei dentro da Umbanda, na verdade, uma coisa que eu não consegui nem dentro da minha família carnal, né? Eu consegui ter uma família, né? Porque não é porque você nasce dentro de uma família, que você tem uma família de sangue, que necessariamente você tem uma família, né? E eu lembro, assim, quando eu compartilhei com um preto velho chamado Pai Juvencio na antiga casa que eu frequentava, sabe, assim, eu recebi um acolhimento tão maravilhoso, né? E assim, eu consegui, sabe, essa coisa da gente se chamar de irmão, da gente ter um pai ou uma mãe de santo, sabe, eu acho que a gente tem muito essa coisa de acolhimento, de família, né, e assim,
a nossa religião pode ter qualquer defeito, mas a gente não exclui as pessoas, e muito pelo contrário, a gente acolhe as pessoas, e muitas vezes as pessoas que são renegadas por essas doutrinas mais radicais, né? Então, eu assim, só tenho bons testemunhos para falar sobre a Umbanda. Sobre o Candomblé também já tive a oportunidade de conhecer. Não é a minha linha espiritual, mas eu respeito muito, muito, muito. Perfeito, né? Os cultos, né, afro-brasileiros, desde a sua origem, eles têm como hábito, né, esse poder de agregar, de não segregar as pessoas, né? São religiões de acolhimento. Perfeito. Kelly, como você observa o futuro do negro dentro do audiovisual brasileiro? Observando o cenário mundial, o negro avançou bastante, né? Existem diretores negros condecorados, atores e atrizes, né, super condecorados, porque todo esse processo dentro do nosso país, ele é muito lento. Eu acho assim, né, assim, olhando de uma forma geral, eu quero ter esperança, né, assim, respondendo a tua pergunta, de que a gente vai ter um cenário melhor, né? Mas se a gente for olhar para o lado da experiência, né, eu vou trazer duas coisas aqui. A própria história da indústria cultural é a história da apropriação, né? E aí isso a gente vai ver quando a gente olha para o funk, quando a gente olha para o rock, quando a gente olha, enfim, até para bebidas alcoólicas, quer dizer, uma série de produções, uma série de indústrias, né, inclusive a cultural, elas se reinventam e elas trabalham muito em cima da apropriação da cultura negra. Né? Então, assim, eu acho que no Brasil, a gente está vivendo algo talvez semelhante à Black Exploitation, que foi um movimento cultural e também cinematográfico nos Estados Unidos, onde os negros tiveram bastante produções audiovisuais, né? Onde surge, por exemplo, o Spike Lee, que hoje, né, a gente conhece, respeita e tudo mais. Então, eu acho que no Brasil a gente está vivendo isso hoje, principalmente com a inserção de pessoas negras nas universidades, né, a partir das políticas de ações afirmativas. E assim, a gente está vivendo um momento interessante porque a gente tem a internet, então a gente consegue se conectar com outros cineastas pretos, a gente vai fazendo a nossa rede, a gente tem um lugar para expor o nosso trabalho, né? Hoje em dia a gente tem o celular, então dá para a gente produzir, né, audiovisual, como por exemplo aqui, de certa forma, a gente também está produzindo audiovisual, né? Eu, por exemplo, estou usando aqui o celular e a internet e tudo mais. Mas, assim, o que eu penso, assim, eu penso nessa possibilidade, eu quero ter essa esperança, mas eu acho que também há a possibilidade de apropriação da indústria, né? Então, é isso. Eu tenho essa esperança, mas essa esperança bem realista. Acho que é isso. Perfeito. Ou seja, né, perspectivas não são das melhores, né? A gente continua torcendo. Eu torço muito e tenho esperança, trabalho para isso, mas dependendo dos movimentos que a indústria faça, pode ser que não quero me precipitar, né? Perfeito. Gente, então é isso. O canal Origem do Saber teve a honra, né, de entrevistar essa mulher, essa cineasta fantástica, né? Muito obrigado, Kelly, pelo tempo que você disponibilizou para o nosso canal, com todo carinho, né, destinado ao canal. Muito obrigado, tá? Não, E imagina. quando quiser retornar, seja sempre bem-vinda. Não, muito obrigada. Quando você precisar, estou aí. E de novo te agradeço assim por esse espaço de poder me expressar, né? De poder falar das coisas que eu penso. E espero que tenha atendido aí suas expectativas. Claro que sim. Não só minhas, mas tenho certeza que de muitas pessoas, né? Que estão engajadas em muitos movimentos como o seu. Tá bom.
Tá bom, querida? Muito obrigado. Um Uma beijo. boa noite. Para você também.